nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Você tem esse coração. Glória a Deus por isso, né? Coisa melhor que tem é a presença do nosso Deus. É um coração limpo, né? Um coração que realmente cede todas as coisas. Entrega todas as coisas a Ele, sem medo e sem reserva. Que não entrega só 99% não, mas entrega 100%, uma entrega real, total. Algo inteiro. Porque Deus usa uma pessoa e muda uma nação. Se tiver uma pessoa que entregou 100% a vida dele para Jesus. Mas nós podemos estar aqui em 50 pessoas. Mas se nós entregar só 99%, não tem como Deus usar você. Não tem como Deus me usar. Você beberia esta água se eu tenho 1 milhão de gotas aqui, sei lá quantas gotas. Mas eu colocar uma gota de uma água suja, você beberia dela, uma gota. Você está vendo a necessidade da santidade, do temor, da entrega, da sinceridade sua com Deus, de não ter reserva, de não ter medo, mas verdadeiramente se colocar como Noah está no colo da Larissa. Ele não está preocupado com mais nada, ele está só ali coçando o dentinho dele. Ele está nos braços da sua mãe. E nós estamos nos braços do nosso Abba, o nosso paizinho, aquele que fez todas as coisas numa só palavra: haja. Olha o poder de Deus, olha do poder desse pai que você tem. Você sabe que muitas vezes nós estamos estagnados, porque na verdade nós não sabemos de onde viemos. A gente acha que nós viemos da casa dos nossos pais. Quando você tem essa visão, eu vim da casa dos meus pais, os meus pais falharam comigo, realmente você não avança. Mas quando você entende que você é do céu, verdadeiramente o seu pai é aquele que está sentado no trono, é Ele. Nossos pais terrenos só foi um instrumento dele, porque ele precisava que você nascesse, que você viesse a essa terra do jeitinho que você é, para cumprir um propósito dentro do reino dele. Mesmo este mundo, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Mesmo neste mundo perdido, existe um reino de Deus, o qual Deus nos tirou e nos trouxe para este reino, para nós fazer a diferença. Você pode entender isso? Você pode deixar isso assentar no seu coração? Você pode aceitar isso no seu coração e viver em prol isso, e nada mais interessa. A partir de hoje eu não me preocupo mais com dinheiro. A partir de hoje eu não me preocupo mais com o meu eu. A partir de hoje eu me preocupo somente em buscar esse Deus, em conhecer Ele mais. Amanhã é um dia que amanhece, é mais uma oportunidade que você tem de ser mais íntimo dEle, de ter Ele mais perto, de ter Ele no seu secreto, você e Ele. Não perca cada manhã que Ele te dá. Não perca a oportunidade de conhecer a Deus, porque um dia as portas irão se fechar. Um dia pode ser tarde demais. Vira para esse irmão e fala: vamos buscar a Deus junto, irmão. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Os esposos com as esposas, fala para o seu esposo, para a sua esposa: meu amor, eu preciso de você. Eu preciso de você, irmãos. Eu preciso de vocês. Por isso nós somos famílias, nós somos um corpo. Por isso estamos juntos, bem ligados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Deus é bom demais, a gente empolga porque Ele é lindo demais. Meu Deus. Glória a Deus. Vamos lá.
Josué 14. Eu gosto de ser bem breve, mas bem objetiva, então vou tentar ser bem breve, bem objetiva. Josué 14, verso 11. Diz o seguinte: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Quem falou isso? Caleb. Quem falou isso? Caleb. Caleb já tinha se passado 45 anos desse dia que ele falou que Moisés enviou ele. Ele estava com 40 anos quando Moisés enviou ele para um lugar que eu vou te explicar, para quem não sabe. 45 anos depois, Caleb fala isso aqui. A força que eu tinha há 45 anos atrás, eu tenho até hoje, até agora, tanto para combater na guerra, quanto para fazer o que for necessário. Caleb foi um dos espias na terra prometida. Deus tinha uma promessa para um povo. Uma promessa. Saiu da boca de Deus. E se Deus fala, Ele cumpre. Saiu do coração de Deus uma promessa para um povo que era escravo no Egito. O que tipifica hoje o Egito? O mundo. Quando fala o povo escravo no Egito, quer dizer o povo que está lá no mundo sendo escravo de Faraó. Faraó é Satanás. Então existia um povo que estava sendo cativo, escravo. E Deus tinha uma promessa: eu vou tirar vocês desse cativeiro e eu vou levar vocês a uma terra, e essa terra emana leite e mel. E eu fiz uma pesquisa no Google, uns falam mais, outros falam menos, mas eu vou dizer, era cerca de 600 mil homens. Deus faz todo aquele processo. Se você não saber, né, não lembrar, eu queria que você lesse a palavra do Senhor e conhecesse essa história maravilhosa do povo no deserto. E Deus vai, tira aquele povo e leva eles para a terra prometida. Vamos, 600 mil, Deus usa Moisés. 600 mil pessoas, vamos, gente. Deus abre o mar, Deus abre o rio, Deus faz maravilhas, Deus faz brotar água da rocha, Deus faz com que a roupa das crianças cresça junto com a criança. É só a glória de Deus naquele deserto. Não sei porque que nós temos tanto medo de deserto, né? É o lugar que Deus mais faz milagre. E quando eles chegam perto da terra prometida, Moisés escolhe 10. Chama eles. Fala para eles: olha, um deles foi Caleb. Vocês vão lá, nessa terra que Deus falou que nós vamos tomar ela, que Ele tem para nós, que Deus prometeu. Vocês vão lá e vocês vão espiar a terra. Depois vocês vão trazer para nós o relatório. Sai 12 homens. Eles vão, volta esses 12 homens. Deus tinha uma promessa para levar eles à terra prometida. Quando chega esses 12 homens para dar o relatório, 10 fala para ele assim: ei, Moisés, é muito difícil. Os homens lá é pelo menos o dobro do nosso tamanho.
no mínimo 2. É terra de gigante. Lá realmente tem cada cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar aqueles cachos de uva. Mas 2 homens, Josué e Caleb, fala: é verdade. Tudo que eles falaram, esses 10 espias, é verdade. Mas Deus disse que a terra era nossa. Quando Deus dá uma promessa, se eu for perguntar aqui, muitas pessoas têm uma promessa, tem uma palavra, tem um lugar que Deus já revelou para você, que tem para você, para nós. Quando Deus dá uma palavra, eu vejo pessoas falando assim: não, você não vai morrer, Deus não cumpriu a promessa que Ele fez na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus faz uma promessa, o mínimo que Ele espera é que você esteja na sua posição. Se você sair da sua posição, eu imagino Deus trabalhando em prol de tudo aquilo que Ele te prometeu. Quando Deus vai te buscar, cadê você? Saiu da sua posição, saiu do seu lugar. Eu marquei lá, põe aí para mim Lucas 14:33. Lucas 14:33. Jesus diz assim, ó: assim pois, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, não pode receber as minhas promessas, não pode ser participante das minhas promessas. Então ele diz: renunciar a tudo. Outra coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, quando Jesus estava na terra, que ele andava, que ele via os discípulos, ele falava, por exemplo, Pedro, venha e siga-me. Mateus, deixa de ser o cobrador de impostos, deixa tudo, para de fazer o que você está fazendo e siga-me. O que é seguir Jesus? O que é andar pelos olhos de Jesus, pelos valores de Jesus? É seguir a Ele, é renunciar a si mesmo e deixar Ele conduzir a sua vida. Siga-me. Jesus era muito claro. Quando Ele convidava, chamava alguém para o propósito, Ele era muito claro. A Bíblia é muito clara. Siga-me. Renuncie a tudo e siga-me. Por quê? Porque coisas que nós temos dentro de nós nos rouba. Coisas que a nossa mente muitas vezes tem como valor, ela é contrária ao valor do nosso Deus. Por isso que Ele diz: eu tenho uma promessa, mas é muito capaz, sim, nós morrer sem o cumprimento da promessa que Deus tem para a nossa vida. O exemplo é esse. Mais 2, somente 2. Aí minha pergunta: o que tinha Josué e Caleb de diferencial dos 600 mil? Por quê? Porque nenhum dos 600 mil entrou na terra prometida. Eles ficaram 40 anos andando até que todos morressem, viesse uma nova geração. Essa nova geração, junto com Josué e Caleb, os únicos, entrasse e contemplasse o que Deus tinha prometido. O que diferenciou Josué, Caleb do resto? Fala assim: convicção, fé. Quando uma pessoa ela é convicta, a convicção ela toma a vida da pessoa.
convicção, ela te dá um destino. Quando eu converti, eu conheci essa palavra, algo dentro de mim mudou tanto e me fez como se, a partir daquele dia, 9 de julho de 1995, a minha vida ia ser direcionada somente por essa palavra. A minha convicção de que Deus era real e a sua santidade, ela foi tão profunda dentro do meu coração, que depois de 30 anos de conversão, eu nunca mais dei nem um dia da minha vida para Satanás. Eu entendi o inimigo que eu tenho, e eu entendi o amor desse Deus que me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, sem eu merecer. Isso, eu me apaixonei por Ele, porque os meus olhos pôde entender, e que eu me convencer desta verdade, e ela tomou o meu coração. E eu entendo uma coisa, para a promessa de Deus cumprir na sua vida, não precisa também de você ser muito culto, de você ser muito espiritual. Precisa somente de uma convicção real desta verdade, como Caleb fez. Foi tão profunda a convicção que ele tinha na palavra que Deus tinha dado, que ele olhou para a situação e falou: realmente é difícil, está difícil. Mas ele imediatamente, a sua convicção levou ele para a palavra. Mas ele lembrou: o Senhor disse que essa terra era nossa. E se essa terra Deus falou que era nossa, ela é nossa. Gente, nós precisamos dessa convicção. Você sabe o que acontece muitas vezes? A gente anda na convicção do outro. Eu faço porque o outro faz. Eu vou na igreja porque alguém quase teve que fazer um jejum de 24 horas para mim ir para a igreja. Ou eu vou para a igreja porque todo mundo vai. Mas eu mesmo não tenho uma convicção. Muitas pessoas andam por convicções de outras pessoas. Não tem uma convicção firme no seu coração, como Caleb teve, a ponto da vida de Deus estar tão viva dentro dele, que há 45 anos depois ele ainda sentia a mesma força, fôlego de vida, ânimo, alegria em Deus, para, se fosse preciso, lutar novamente, ou fazer o que fosse preciso. Eu imagino esse Caleb tão apaixonado por Deus, que ele disse: fazer o que for preciso, guerrear, mas se for Deus para fazer qualquer outra coisa, eis-me aqui. Qualquer outra coisa, desde que esteja dentro desta convicção de Deus, da obra, do propósito dele para a minha vida. Não ande pela convicção do outro. Não espere o outro te convidar para você vir na igreja. Não espere aclamar um jejum para você jejuar. Não espere daqui desse altar pedir: pelo amor de Deus, leia a palavra. Busque essa convicção, porque essa convicção te fortalece. Essa convicção, ela destrói as trevas sobre você. E ela garante o propósito de Deus ser realmente realizado na sua vida. Eu imagino Deus lá falando, né? Moisés, chama os 12. Eu com as minhas palavras. Chama os 12. Que eu vou mostrar para ele. A promessa é boa. Você já viu que é ditado que rapadura é doce, mas não é mole? Mas eu vou mostrar para esse povo: a rapadura é doce, mas ela não é mole. Vou lá mostrar para ele que ela é dura, mas ela é doce.
Tem gente que tem promessa e acha que vai ser só flores. Por isso que Deus forja você. É por isso que Ele prepara você. É por isso que Ele trabalha o tempo inteiro, para que você receba esta promessa. Para que você não morra sem o cumprimento daquilo que às vezes Deus usou um servo dele para falar para você o propósito dele na sua vida. Às vezes Deus tem um trabalho, usa uma pessoa lá e vai lá e conta no ouvidinho do profeta. Vai lá, fala para Mari que eu tenho um chamado na vida dela, vai ser pastora, mas é para ela abrir o coração. Ela tem que fazer como Josué, ser convicta nessa palavra, renunciar a tudo e seguir a Jesus. Deus vem, usa uma pessoa e... Isso é a garantia que a promessa vai se cumprir? A promessa cumpre a partir do momento que eu me coloco como discípulo de Jesus. Deixo Ele me seguir. Eu não ando mais pelo meu coração. Eu ando pela verdade. Eu sou convicta que esta é a verdade. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que entrega um produto para nós lá, que eu não vou falar, que se eu falar, às vezes ele vai saber, mas às vezes, quem sabe, um dia ele ouça isso aqui, né? Mas na dúvida. E ele falando, não, negócio de Bíblia. Eu falei para ele, eu acho que é assim. Eu falei, para com esse achismo. Sabe quando você vai deixar de ser perdido? No dia que você deixar o achismo, no dia que você deixar as coisas do seu coração e ir por aqui, pela palavra. Eu não acho nada. A Bíblia acha por mim. É ela que me conduz. Eu sou cega, completamente cega. Eu ando por aqui, exatamente pelo que está escrito aqui. Mas e na hora dos meus conflitos? Que o meu coração está tirando alguma coisa, estava tão enraizada que eu entro em conflito. Aí me dá vontade de chutar o balde. Pá! É nesse momento que você vai mostrar se você é convicto ou não. Se você entendeu a palavra ou não. É justamente na hora da pressão. Josué, eu fico imaginando 10 contra 2. E os 10, não, Josué. Você vai levar o povo para lá, o povo vai tudo morrer. Porque você viu o tamanho dos gigantes? Só com uma abraçada ele leva 10 de nós. Larga a mão, Josué e Caleb. Não fala isso não. Vamos voltar lá para o Egito. Mas a convicção era tão firme, tão inabalável, que ele, com toda a ousadia, e Deus se agradou tanto daquela convicção, daquela ousadia, que foi ele e Josué que cumpriu na vida deles a promessa. Deus tem uma promessa na sua vida? Algum dia Deus já colocou algo no seu coração? Então se coloca no seu caminho. Coloca no caminho do nosso Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Sabe onde eu vejo muita convicção? Você já viu ex-corintiano sendo santista? Ou ex-flamenguista sendo palmeirense? Você já viu alguém mais convicto do que... Você já viu alguém mais convicto que os homens do seu time? Então são convicções fortes em algo fraco. O que um time pode fazer por uma pessoa, meu Deus? Eu vejo pessoas convictas
no sentimento de coração dela. Não, meu coração disse, me leva para este lugar. E ela tem tanta convicção no coração dela, que ela esquece que a palavra de Deus diz que enganoso e perverso e maquina contra nós é o nosso coração. Eu vejo pessoas tão convictas. Uma vez uma pessoa falou, nossa, você é fanática. Eu fiquei tão feliz quando chamou de fanática. E a pessoa que estava do lado ficou ofendida. Aí ela falou, imagina, nós somos fanáticas. Não, eu fiquei ouvindo, né? Mas no meu coração estava uma alegria tão grande chamar eu de fanática por Jesus. E a pessoa capaz. E já o torcedor, quando chama eles de fanático, é aí que eles vibram mesmo. Meu Deus, convicção em coisas fracas que não leva ninguém a lugar nenhum. E pessoas que a convicção fraca em coisas poderosas como essa palavra. Existem ex-crentes que estão lá no mundo, que foram às vezes até para um outro tipo de religião. Meu Deus, convicções fracas ficam um alvo fácil do inimigo. Quando uma pessoa tem convicção dessa palavra, o diabo não pode tocar em você. Você tem autoridade. Por quê? Porque você não anda pelos seus sentimentos. A autoridade está na palavra. Uma pessoa que tem convicção, ela acerta o alvo. Ela cumpre o propósito de Deus na vida dela. Porque ela é convicta nessa palavra, ela não perde tempo com coisas inúteis. O tempo dela, ela está todo empenhado na convicção dela, que é essa palavra, que é o propósito que Deus tem para a vida dela. Falta em nós esse fanatismo por Jesus. Falta em nós essa convicção pela palavra. Se eu tiver que brigar com o Espírito, eu vou brigar, porque eu tenho certeza dessa palavra. Religião não se discute. Aonde que está escrito na palavra? Eu posso dizer para ele, o meu Senhor vive. Hoje eu falei com ele, eu ouvi a voz dele. Nós tivemos um diálogo. Eu posso dizer isso para um espírita. Você pode até não acreditar, mas o meu Senhor vive eternamente. É convicção, é certeza. É um alvo, é como se fosse um funil. A gente não perde muito tempo, mas a gente tem sempre um alvo, porque eu sou convicto com essa palavra. Eu faço parte de um reino, eu tenho convicção. No dia da macrocélula, eu estava falando sobre Paulo, que Paulo, ele converteu em Atos 9, capítulo 1. Atos 9, no mesmo capítulo, versículo 20, ele já sai pregando. Ele não esperou ninguém, nem nada. Aí eu comparei com Pedro, que ficou andando com Jesus 3 anos. Jesus morre, ressuscita, ele perdeu Jesus de vista, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes de encontrar com Jesus. Não tinha convicção nenhuma. Voltou à vida antiga. Aí o apóstolo Paulo, eu até li, eu não lembro, que o apóstolo Paulo diz: eu sei que eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe para um propósito. Você está vendo quando uma pessoa, ela é convicta, ela faz diferença na terra. O apóstolo Paulo escreveu mais de 60% do Novo Testamento. Não era para Pedro, que andou com Jesus, ter feito isso, mais 60%? Mas Pedro, foi uma bênção, foi. Ninguém tira o mérito dele.
Mas ele custou demais a convicção tomar o coração dele de uma forma em qual ele vivesse por aquilo. Vivesse por aquilo. Sabe, gente, Jesus morreu por nós na cruz. Ele morreu por nós. Agora a nossa parte é viver por Ele. Você entende isso? Eu estava estudando a Bíblia hoje, eu vi que eu tinha escrito isso. Nem sei quanto tempo, porque sabe quando a caneta já está meio até assim, já é antiga? Está escrito lá que eu escrevi: Jesus morreu por mim. Agora cabe a mim viver nessa terra por Ele. Ser a luz do evangelho, da terra. Ser o sal da terra. Ser o canal de Deus por onde eu for. Ser instrumento dEle. Isso é um privilégio, ser usada por Deus. É algo tão sublime, tão maravilhoso. E nós resistimos tanto isso. Viva por esse Jesus. Viva para Ele. Deu 100% da sua vida, 99% não interessa. É 100%. É tudo. Porque Ele vai fazer conosco o que Ele fez com Josué, com Caleb. Todo dia sua força vai ser renovada. Não importa se você vai ter 85 anos, você vai falar: se for preciso, eu regaço as mangas e vou para a guerra. Você entende isso? Às vezes o seu corpo pode até envelhecer, mas o seu espírito está forte pela convicção que toma o seu coração e faz você viver por ela. E você não desvia dela. Você não olha para a direita e nem olha para a esquerda, mas você está no caminho aplanado. O final dela é a promessa de Deus se realizando na sua vida. Convicção. Eu mudei o nome de fé para convicção, para ver se a gente entende melhor essa palavra. Convicto. Eu preciso ser convicto. Me convence, Espírito Santo. Eu preciso ser alguém mais letrado de todos os letrados da face da terra, que é contra essa palavra, vier falar comigo. A minha convicção, ela é tão forte dentro de mim, que eu venço ele num soprar. Porque eu digo para você, rapadura é doce, mas não é mole. Muitas lutas você vai ter até o cumprimento dessa palavra, dessa promessa na sua vida. Você pode, sim, experimentar essa terra que deleita mel. Essa terra prometida. Esse propósito que Deus te chamou. Esse ministério que Deus tem para você. Você pode. Você não vai morrer sem antes cumprir esse propósito. Mas o mínimo que nós possamos fazer é ser convicto desta palavra. Não precisa ser lindo, não precisa ser rico, não precisa de ser letrado, não precisa ter faculdade, não precisa falar bem, você não precisa de nada. Você precisa da convicção dessa palavra. Só isso. Só isso. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus sabe por que Deus ele realiza as promessas dele em cima da nossa fé. Quantas vezes Jesus foi lá, curou e ele falou: a tua fé que te salvou. A tua convicção que eu possa que te salvou. Amém? Queria que você se colocasse de pé.